Foi. Vamos embora lá. Enfim. Boa noite, tio Carlinhos. Aqui a gente vai apresentar para o senhor a estratégia que a gente utilizou para esse trabalho da tal da castanha. Pode passar. O trabalho é composto pelo Afonso, pelo Leonardo Queiroz, eu, Jonathan e o Gabriel Magno. Pode passar, Afonso. Primeiro a gente vai começar com a análise da tal da castanha. A gente, para fazer essa análise de um todo, a gente utilizou a matriz SWOT, que é uma ferramenta, né, como o senhor bem explicou para a gente, que a gente vai fazer o cruzamento dos fatores internos com os externos para ter esse controle da empresa, para representar tanto a oportunidade quanto os riscos que a empresa pode vir enfrentar ou não. Começando, de Carlos, no ambiente interno, a gente destaca algumas forças relevantes. A primeira dela é a verticalização da cadeia de suprimentos, que ela vai, no caso, ela gera maior previsibilidade da qualidade de produção. A gente também tem como uma força o portfólio Clean Label, que são aqueles produtos mais naturais, sem aditivos e tudo mais, e são produtos que são hoje em dia mais valorizados pelos consumidores. Outro que a gente tem é a presença sólida dessa empresa em mais de 500 pontos de vendas, que no caso para a gente ela mostra essa capacidade de escala e distribuição. No quesito de fraquezas, a gente não pode ignorar elas. A empresa ela tem uma alta dependência da castanha de caju como insumo central, que é a empresa ela voltada toda para a castanha de caju, o que torna a empresa ela mais vulnerável em questão de safra, de preço, então altera muito esses quesitos. E além da baixa diversificação, não só de produtos, mas também de fornecedores. Quando a gente olha para ambientes externos, a gente percebe algumas oportunidades, como o mercado, que é um mercado mais saudável, que vem crescendo atualmente de forma mais acelerada, com esses consumos de leite vegetais, que é feito através de castanhas, queijos e tudo mais. E também isso é uma possibilidade de ampliar e ter uma expansão desses potenciais produtos. E que vem, de acordo com pesquisas que a gente até colocou no material escrito, tem um potencial muito grande para exportação para países vizinhos do Brasil. Já as ameaças que a gente localizou fazendo o confronto aqui é que há concorrências de grandes indústrias e startups inovadoras relacionado a essa coisa de saudabilidade, que é muito fácil, de acordo com alguns estudos, a fabricação de leites vegetais que podem substituir a formação que deu origem da castanha de caju, que é o leite mais conhecido. E cruzando todas as informações de ameaças, oportunidades e fraquezas, a gente conseguiu visualizar um caminho mais estratégico e mais coerente, como uma diferenciação do Clean Label para fortalecer a empresa frente à concorrência. E também a gente tem uma oportunidade de ampliação desse portfólio, de reduzir algumas vulnerabilidades. Pode passar, Afonso. E essa foi a nossa SWOT. Oi, Carlinhos, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Agora, falando sobre a 5 Força de Porter, como foi comentado durante as aulas, a 5 Força de Porter ela é uma análise do microambiente, que compõe os clientes, os fornecedores, os produtos substitutos, as ameaças de novos entrantes e a rivalidade com os concorrentes. Nesse viés, a gente mapeou que a gente tem a respeito dos clientes, por ser uma venda, um comércio para atacados, é, que ocorre um alto poder de barganha desses clientes. Por conta que, como eles compram em alto volume, acaba que o poder de barganha deles para ir atrás de um preço menor, de um frete assim que seja na responsabilidade da empresa, acaba sendo muito mais forte esse poder na mão desses clientes. Esses clientes, eles seriam empresas como Atacadão, Açaí, Carrefour, Pão de Açúcar, esses presentes principalmente em grande parte do Brasil, mas também a gente tem mercados, redes atacadistas em determinados lugares do Brasil, em determinadas regiões, como o Mufato Max nas regiões sul e sudeste e o Grupo Mateus no norte e nordeste. A respeito do poder dos fornecedores, aqui a gente tem um ponto importante, por conta que a gente tem que nessa empresa a gente tem uma empresa mãe, vamos dizer, que é a Amêndoas do Brasil.
E com isso, o poder de barganha dos fornecedores ele também acaba sendo alto, porque como a gente tem essa verticalização da empresa na cadeia de suprimentos, ainda mais o principal insumo sendo de uma empresa alemã, nossa, acaba que a gente tem um poder de barganha alto nesse quesito, por conta que é um poder de barganha alto em comparado com os fornecedores. Os fornecedores, por não ter essa facilidade, esse know-how, né, de outra empresa, realmente acaba tendo essa dificuldade. Sobre os produtos substitutos, a gente mapeou que principalmente são outras oleaginosas e outros leites vegetais de outros insumos, como soja, aveia, arroz, que são boas alternativas nesse quesito. A gente também tem no mercado aquelas bebidas saudáveis que possuem suplementos como whey protein, e por aí vai. Seria mais ou menos, no nosso ao ver, seriam mais esses snacks saudáveis também, que tem pelo mercado afora nas redes atacadistas. Então, sobre a ameaça dos novos entrantes, a gente vê que ela é moderada, porque por mais que o mercado ele seja atraente, ele também, por conta desse poder de barganha dos clientes, ele acaba dificultando essa entrada, acaba tendo uma barreira, por conta que para ter um novo entrante, ele além de ter que se diferenciar, porque esse é um mercado muito, acaba sendo competitivo, que a gente vai chegar ali na parte da rivalidade entre os concorrentes. Mas por ele ser realmente ter essa concorrência, ele ter uma barreira que é esse ponto das barreiras do atacado. Ele tem que ter uma estrutura de custos que ele consiga oferecer menores preços, tem que ter já uma operação que seja escalonável e grande, querendo ou não. Sobre as rivalidades entre os concorrentes, a gente percebe que nesse mercado, a gente tem, né, nesse setor, indústria, a gente percebe que tem marcas bem tradicionais e também tem novas startups que vêm chegando, trazendo novas soluções inovadoras nesse quesito, como a Notco, que também é a Vida Veg, que são voltadas para bebidas proteicas, com uma ampla linha de produtos. A gente também tem multinacionais, como eu comentei da Notco, que apostam em inovação tecnológica em bebidas proteicas e produtos veganos. Então a rivalidade, ela tende a ser cada vez mais intensa, por conta que esse é um mercado que está crescendo muito, querendo ou não. A gente vê as pessoas buscando uma vida mais saudável, uma vida que, por mais que na rapidez do dia a dia, ela busca esses snacks, esses quesitos mais saudáveis, né? Que não seja mais algo totalmente industrializado, sabe? Que faz mal para a saúde. Então, no quesito das 5 forças de porta, essa seria a nossa análise. Agora a gente vai para a nossa análise PEST. Na análise PEST, a gente sabe que a análise PEST, ela já é outro lado, ela não é mais o microambiente, ela é um macroambiente, ela é um macroambiente sendo percebido pelos fatores políticos, legais, econômicos, socioculturais e tecnológicos. A gente mapeou, indo atrás de dados secundários, como também notícias, a gente mapeou que no quesito político, a gente observa que o setor alimentício brasileiro ele é fortemente regulamentado, como órgãos como a Anvisa. A gente também tem órgãos como a MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, muito conectado ali com a matéria-prima que a gente tem, né? A gente tem essa grande regulação desses órgãos, então que eles regulam muito o quesito da produção ali, tem um alto rigor na produção. E isso acaba sendo, ao mesmo tempo que esse ponto ele seria uma ameaça para a empresa, por conta que a gente está mapeando aqui certinho os fatores, mas a gente também consegue analisar o que é uma ameaça e o que não é. Nesse quesito do político legal, seria mais isso. No quesito econômico, a gente vê que o crescimento no mercado de castanhas de caju e exportação tem sido uma grande oportunidade, principalmente por conta que ele vem crescendo de 3,8% ao ano. No quesito sociocultural, aqui eu acredito que é uma das maiores grandes oportunidades. No econômico a gente viu uma oportunidade muito boa ali, mas no social a gente também vê uma oportunidade muito grande, por conta que a gente vê que o consumidor brasileiro tem demonstrado um crescente interesse pela essa alimentação mais saudável, sustentabilidade e bem-estar, o que, o que acarreta na maior procura por esses produtos naturais e funcionais. Ainda mais com a vida cotidiana se tornando mais corrida,
esses snacks rápidos, essas bebidas rápidas, só que sendo de uma forma saudável, é algo que chama muita atenção dos consumidores. No quesito tecnológico, a gente vê avanços muito grandes na produção, como envase asséptico, automação e digitalização, principalmente no quesito do e-commerce, né? Para diversificar os canais, no quesito de você acabar alcançando pessoas que você nem sabia, ainda mais que é uma empresa que tem 500 filiais, então é algo que por mais que ela tenha 500 filiais, acaba que ela tenha mais força, mais poder ainda nesse quesito. No quesito da nossa análise PES, foi isso. Boa noite, Carlinhos. Vou estar apresentando agora sobre a estratégia genérica. E quando analisamos as estratégias genéricas propostas por Porter, analisamos as 3 opções: enfoque, custo total e diferenciação. E após a gente analisar todos os dados, analisar o caso que você apresentou para a gente identificou que a melhor estratégia seria a da diferenciação. Essa escolha ela se justifica porque a marca já possui atributos únicos e valorizados no mercado, como já mencionado a fórmula Clean Label, produtos naturais, sem glúten, sem lactose e sem conservante. Sendo assim, esses elementos eles dialogam com consumidores cada vez mais atentos à saúde e à rastreabilidade dos alimentos, o que explica também a exclusão da estratégia de custo total, que normalmente se aplicaria a outro tipo de mercado, porque o mercado que consome, o cliente que consome produtos naturais, produtos saudáveis e que busca esse tipo de produto, esse tipo de alimento, é um cliente que normalmente vai priorizar muito mais a formulação do produto, se ele é saudável, o que ele está ingerindo, do que se o produto está realmente a um preço extremamente acessível, que é uma estratégia que você vai encontrar em outro tipo de alimento, talvez em salgadinhos, bolachas, produtos industrializados, e que não são ali o ramo do, entre aspas, produto saudável. Por isso a gente não adotou a estratégia de custo total e não adotamos também a estratégia de enfoque, porque a estratégia de enfoque implicaria também uma seleção maior dos clientes. E a gente visa uma expansão maior da base de clientes, conseguindo assim um volume maior de vendas. Agora eu vou passar para a questão do RBV. Bom, tio Carlinhos, então aqui é o Afonso. Vou falar então um pouquinho sobre o RBV, que é a visão baseada em recursos. Basicamente, então, a ideia do RBV é que uma empresa ela se diferencia no mercado principalmente pelos seus recursos internos, né? Que é aquilo que ela sabe e consegue fazer de melhor do que os outros. E esses recursos eles só trazem uma vantagem real se eles forem valiosos, raros, inimitáveis e organizados. Então, nós avaliamos aqui a situação da a tal da castanha e eu classifiquei 3 dos recursos deles. O primeiro recurso, né, referente aos recursos humanos. Então, nós temos que a empresa ela tem parceria com pequenos agricultores e produtores familiares. E isso é algo, né, que eu verifiquei no site, ela desenvolve os seus fornecedores, e isso pode ser considerado, né, de certa forma incomum, mas não é difícil de imitar, né? Existem algumas outras empresas também que elas já fazem, né, esse tipo de desenvolvimento dos fornecedores, então isso eu posso considerar, então, que geraria uma vantagem competitiva temporária. Já o segundo recurso, então, são os recursos físicos, já referente à castanha do caju, que eles mesmos produzem e controlam, né, a empresa mãe, no caso, e isso ajuda a manter, né, o padrão e a qualidade, mas como as outras empresas elas também conseguem acesso a essa matéria-prima, aqui o impacto, então, ele é menor. E aí ele gera apenas uma espécie de igualdade competitiva entre as empresas. Já o terceiro e mais importante é o capital humano, né, do fundador do Felipe Carvalho. Então a gente avalia que o talento dele, né, tanto o know-how dele nos anos de experiência ali na empresa do pai dele, né, significa que ele pode agregar muito, já que ele tem uma visão, né, empreendedora, ele conseguiu enxergar fora, além da caixinha e trazer uma marca, uma linha toda completa com produtos que são derivados da castanha, e essa habilidade dele, esse talento dele como um gestor já é algo que pode significar uma vantagem competitiva sustentável. Aproveitando também
esse ponto que o Afonso trouxe muito bem, e voltando também na questão da estratégia, a diferenciação ela vai permitir a tal da castanha praticar preços premium, fidelizar os clientes e criar barreiras simbólicas contra os concorrentes, utilizando justamente essa diferenciação de mercado. Então, trazendo essa ótica do RBV, a empresa ela vai dispor de recursos valiosos e raros, como a integração com fornecedores, o know-how logístico e capital intelectual do fundador, como o Afonso bem trouxe, e aplicar esses fatores para se diferenciar no mercado e conseguir, assim, uma vantagem sólida em frente a toda a concorrência que ela enfrenta. Certo. E aí agora então eu volto para falar sobre reestruturação. A reestruturação ela é uma estratégia que ela pode ser usada quando uma empresa ela precisa se adaptar, melhorar resultados ou até mesmo se reposicionar no mercado. Isso pode envolver ajustes em processos, portfólio, ou até mais, ou até mesmo no modelo de negócios, né? Existem vários caminhos para a reestruturação, seja o downsize, que no caso reduz os custos com o pessoal, ou o downscope, que no caso concentra os esforços no que realmente importa, né? E aí, então, para a tal da castanha, nós iremos com o downscope, né, que é uma... Não seria redução, né, de pessoas, mas sim focar no negócio em sua essência, no core business, né, da tal da castanha. E, então, nós pretendemos reposicionar a marca, né, com o consumo final, com bebidas e vegetais mais naturais. E, para isso, então, seria necessário rever os processos, estruturar melhor os canais de venda e repensar também a comunicação e sob o objetivo de reforçar que a empresa ela tem uma identidade própria que transmita simplicidade. Então, todos os processos eles devem ser reestruturados e nós também atuaríamos de uma forma mais seletiva nos canais, né? Em vez de depender só de um varejo tradicional, a proposta agora é apostar em empórios, lojas especializadas e também no digital, né? Em espaços que combinem mais com o posicionamento premium que a gente busca. Bom, Mudança, falando pessoal. agora sobre a parte da mudança, para sustentar essa diferenciação, a empresa precisa passar por um processo de mudança nos canais e processos. Então, isso envolve principalmente a digitalização da comercialização e o fortalecimento do canal de vendas B2B, business to business. No digital, recomendamos a criação de um e-commerce próprio, presença ativa em marketplaces e uso de ferramentas de CRM para relacionamento com o cliente. Já no B2B, a empresa deve ampliar parcerias com rede premium e lojas naturais, começando pelas regiões sul e sudeste. Essa mudança, ela também exige treinamento de equipes, integração tecnológica e maior investimento em brand digital. O objetivo é manter a proposta de valor da marca consistente em todos os pontos de contato, expandindo a cobertura sem perder a identidade. Assim, a mudança ela vai reforçar a diferenciação, como a gente já trouxe, e vai preparar a empresa para competir em um mercado cada vez mais dinâmico. Vou falar agora, de Carlinhos, sobre a diversificação. Enfim, a diversificação, o próprio nome diz, é mais diversificar o portfólio de produtos e tudo mais. Analisando com o contexto da tal da castanha, não se trata só de diversificar de qualquer maneira, se fosse para gerar essa diversificação, mas se fosse para escolher, seria a escolha da diversificação relacionada restrita. O que que significa? É que ia ampliar o portfólio dentro do mesmo eixo estratégico, que no caso a empresa já tem, que é a de saudabilidade, clean label, os produtos naturais, que assim não vai perder a identidade que diferencia a marca, né, da tal da castanha. Então, na prática, a proposta era expandir um mix com novas bebidas vegetais, à base de soja, aveia, amêndoas, e pastas vegetais. A gente pensou nessa escolha porque da diversificação, porque além de reduzir a dependência da castanha de caju, responde também à demanda crescente por alternativas de plastic blends, que no caso são materiais mais vegetais, veganos, tudo mais assim, e além de fortalecer uma fidelização de consumidores,
que eles buscam certas variedades e também eles não vão abrir mão da qualidade, porque sabe que a empresa tal da castanha ela tem uma qualidade muito boa. Já no plano de estruturação, a gente fez em fases. No curto prazo, a gente pensou em não ser realizado estudo de mercados e teste de viabilidade. No médio prazo, o foco seria o lançamento dessas linhas em canais especializados, como Empório, e-commerce, Rede Premium, etc. Já no longo prazo, Carlos, a gente pensa em a diversificação em apoiar a expansão internacional seletiva, então especialmente para mercados maduros como União Europeia, Estados Unidos, então mais para frente assim um plano mais longo. O investimento previsto ele giraria em torno de 1,5 a 2 milhões de reais em 3 anos. E o que vai complementar essa pesquisa, o desenvolvimento, as adaptações que a gente vai fazer na plantação produtiva, na campanha de marketing, inserção de canais. Então, essa diversificação relacionada à restrita, então, eu acho que seria uma boa estratégia para seguir diante disso, que não vai sair da identidade de diferenciação da marca, mas vai trazer mais uma diversificação dos produtos da tal da castanha. Eu não sei se falei muito bem, mas é essa lógica. Bom, tio Carlinhos, agora falando a respeito da parte de crescimento, a gente, dentre as três opções, que era aquisição, fusão e internacionalização, na princípio, a curto prazo, nós pensamos para trazer essa diversificação, principalmente nos insumos que a gente utiliza, não só depender também da castanha de caju, a gente manter essa nossa visão de alimentos mais naturais, clean label, como foi dito aqui, a gente utilizaria a aquisição. E após nas nossas pesquisas, a gente decidiu que a gente realizaria a aquisição da Positive Company, que ela é uma empresa especializada em snacks veganos e naturais, bem alinhado com o nosso posicionamento, principalmente nesse quesito de snacks, focado nesse quesito de snacks, que é os alimentos mais rápidos, né? Que seria muito bom nesse quesito por conta da vida corrida, da rotina corrida que as pessoas andam tendo e também essa busca por saudabilidade. Então, isso ocorreria para ampliar a linha de produtos da tal da castanha, diversificar essas matérias-primas, né? Além da diversificar as matérias-primas, além da castanha de caju e fortalecer a presença no mercado da saudabilidade. A gente faria isso por conta para acelerar o crescimento da tal da castanha, né? Aumentar a nossa verticalização na cadeia de suprimentos. Essa operação ela teria foco no mercado nacional, inicialmente nas regiões sul e sudeste, onde a Positive Company ela já atua com maior intensidade. E além disso, isso ocorreria, como eu comentei, num curto prazo, assim, o mapeamento e análise detalhada da empresa ocorreria em até 3 meses. Os outros procedimentos, que são mais voltados pela due diligence, a negociação, a gente mapeou mais ou menos, tendo o nosso bom coração de que daria certo, seriam negociação concluídas em até 6 meses. A negociação ela seria conduzida pela diretoria executiva, pelo fundador, né, o Felipe. Além disso, o valor que a gente estimou da aquisição seria de 8 a 10 milhões. Isso é com base tendo em base também os custos de negociação, integração e marketing de lançamento para os novos produtos, né, que nós teríamos juntos. Bom, tio Carlinhos, falando agora sobre a parte de due diligence, nesse processo da evolução estratégica, que no caso é a due diligence, ela vai ser fundamental como ferramenta de controle e segurança para a tal da castanha. Ela vai consistir em uma investigação sistemática dos aspectos financeiros, jurídicos, trabalhistas, ambientais e operacionais da empresa e de parceiros. Então, para a tal da castanha, a due diligence cumpre 3 papéis principais. Primeiro, minimiza riscos. Ela vai identificar passivos e contingências que poderiam comprometer resultados futuros. Segundo, ela vai assegurar a conformidade, já que o setor alimentício, como o Gabriel bem falou, é um setor bem regulamentado por vários órgãos
Então, isso vai assegurar uma conformidade melhor com esses órgãos. Em terceiro, vai fortalecer negociações, pois vai fornecer dados concretos para contratos, acordos e eventuais aquisições, como o Gabriel também bem trouxe no tópico anterior. Então, a due diligence, em resumo, né, resumindo a parte teórica, ela vai garantir que cada passo dessa estrategização e possível expansão seja feito com previsibilidade, segurança e clareza. E aqui a gente colocou também um plano de ação, né, do que seria feito. Então, a due diligence ela vai abranger ali os aspectos que eu falei, ela vai reduzir os riscos, segurar a conformidade legal e otimizar as negociações, preservar a reputação. Isso é o porquê. Ela será feita na sede administrativa e nas unidades operacionais, analisando ali toda a operação e também os documentos. Quando será feito, a gente colocou como um início imediato e com um prazo ali entre arredondado 3 a um semestre, talvez, para conclusão. Por quem será feito, a gente colocou como uma equipe multidisciplinar, então consultores financeiros, advogados, auditores, gestores internos e profissionais especializados nas diversas áreas que precisam dessa segurança e dessa conformidade. Como será feito? Será feita uma definição de escopo, NDA, coleta e exame de documentos, entrevistas, avaliação de conformidade e relatórios técnicos, tudo para assegurar que a due diligence seja feita de forma correta. E quanto vai custar, a gente, igualmente de bom coração, estimamos ali um valor de 180 mil, incluindo honorários, consultorias externas e despesas operacionais. Cooperação, Tio Carlinhos, desculpa, eu estava focado ali na leitura do Léo. Enfim, a cooperação, a gente sabe que a cooperação é meio que uma aliança estratégica, no sentido é meio que isso mesmo, que a empresa ela busca fazer essa aliança com outra empresa, especialmente no mesmo segmento, ou então que tem os mesmos pensamentos estratégicos, para impulsionar tanto uma contra a outra. Em meios jurídicos, digamos assim. Então, a empresa, a Tata Castanha, ela reconhece que para acelerar o crescimento e ampliar suas atividades, ela precisa associar parceiros estratégicos. Nesse sentido, a opção mais adequada seria a aliança estratégica complementar vertical, sem participação acionária. Então, seria na mesma cadeia vertical da cadeia da cadeia de suprimentos. Então, o que isso vai garantir? Garante que vai ter uma flexibilidade e autonomia que, ao mesmo tempo, vai permitir que a empresa ela aproveita tanto os recursos complementares, distribuidores, e-commerce, parceiros, pesquisa e desenvolvimentos, e essa decisão resolve algumas das limitações diagnosticadas na análise SWOT, que a gente descreve mais, eu não falei tanto aqui, mas a gente descreve mais no documento, que a gente vai ajudar a diversificar com isso, com essa cooperação, a diversificar insumos, reduzir custos de inovação e também a gente consegue aumentar a resiliência frente aos riscos climáticos e de oferta, que vai gerar riscos de clima, que depende muito da safra e tudo mais. E além disso, parceiros nessa aliança estratégica mostra ao consumidor, no caso de stakeholders e tudo mais, que a empresa está alinhada com os objetivos globais, que vai estar relacionado ali também com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ODS. Então, a gente prevê um plano de ação para isso também, que no curto prazo, a empresa ela tem que mapear e selecionar esses parceiros confiáveis, formalizar contratos bem estruturados para não ter divergência de conversa. No médio prazo, já seria possível desenvolver alguns produtos em conjuntos, né? Que essa é a ideia central. E realizar campanhas colaborativas e tudo mais. E já no longo prazo, essa cooperação ela pode se tornar a base para consolidação para da internacionalização, que a gente prevê de internacionalizar ao longo prazo. Então, essa cooperação vai ajudar bastante nesse fato.
Em investimento disso, Carlinhos, seria em média de 3,2 bilhões em 5 anos, que a gente estimou, que vai cobrir alguns custos de consultoria, de formalização contratual, que é essa parte mais jurídica, sabe? Que tem que estar bem destrinchado, desenvolvimento de produtos, ações de marketing, então vai englobar tudo. Ou seja, mais do que uma parceria que isso vai se tornar, vai tratar de uma aliança que vai reforçar tanto a identidade da tal da Castanha, quanto da outra empresa, que vai ampliar a capacidade das duas de competir no mercado e ser mais exigentes no quesito de clientes, mais exigentes com qualidade. Pode passar. Você fala, Léo, internacionalização? Falo sim, estava também concentrado na sua parte, John. Bom, tio Carlinhos, falando sobre internacionalização, trazendo um pouco a teoria, é, a teoria da internacionalização, como a gente colocou aí, é a expansão além do mercado doméstico, no caso aqui o Brasil. Então a gente está olhando isso para um caso de um longo prazo, né? Começando ali, a gente colocou ali no nosso plano de ação do documento, começando ali, tipo, os primeiros estágios ali de, às vezes, começar a organizar essa internalização entre 1 a 3 anos, colocar mais essa ideia em prática entre 3 a 5 e efetivamente se internacionalizar em outros países de 5 para 10 anos. Então, quando a gente olha para o futuro da empresa através da internacionalização, a estratégia escolhida é a transnacional, que combina padronização de atributos centrais com adaptações locais. A tal da castanha, ela deve iniciar esse processo com exportações indiretas e alianças com distribuidores especializados nos Estados Unidos e na União Europeia. Por quê? Esses mercados eles foram escolhidos porque possuem forte demanda por produtos plant-based e maior valorização de propostas clean label. É, São mercados muito aquecidos para esse tipo de produto, um produto mais saudável, produto que também não traz uma diferenciação oposta talvez um produto rico em açúcar, um produto às vezes que o cliente vai enxergar como que traz malefício à saúde. Então, o mercado da União Europeia e dos Estados Unidos a gente visualizou como mais receptível também a esse tipo de produto. E o movimento internacional ele vai ampliar a base de clientes, vai diversificar as receitas e vai fortalecer a marca globalmente. Então, além disso, ele vai conectar a diferenciação construída no Brasil a consumidores que compartilham os mesmos valores de saúde, sustentabilidade e transparência, que foi o que eu mencionei anteriormente com a questão de outros mercados fora do Brasil estarem com fome, entre aspas, por esse tipo de produto. Então, assim, a internacionalização não é apenas uma expansão geográfica, mas ela também é uma forma de consolidar o posicionamento da empresa como referência global nesse ramo de mercado de produtos saudáveis. Bom, por fim, então a gente tem a escola de estratégia de Henry Mintzberg. E aí, então, nós tínhamos que classificar a escola atual, né? E a nova escola da empresa. A inicial a gente classifica como a escola empreendedora. Por quê? A escola empreendedora, ela parte da formulação de uma estratégia como um processo visionário, em que o dirigente principal, né, que no caso é o Felipe, ele sempre tem um papel de fundador e ele exerce esse papel central e pessoalizado. E a estratégia, nesse caso, ela não emerge só de uma análise formal ou de consenso coletivo, mas sim da intuição, né, do julgamento, imaginação também dele, e já que ele consegue, né, interpretar o ambiente, identificar uma oportunidade e direcionar a organização a partir de uma visão futura. E agora o Gabriel então vai falar sobre a escola atual. Então, para a gente finalizar essa apresentação, sobre a escola de estratégia da empresa, a atual a gente classificou ela sendo tanto a escola do posicionamento quanto a empreendedora. Por conta que, querendo ou não, essa escola empreendedora, ela sempre vai ficar presente na organização, principalmente por conta dessa cultura organizacional que vem desde o fundador.
Então, não é por conta que ela funcionou uma vez e não vai funcionar mais de novo por conta que a gente está trocando alguma estratégia, a gente está incrementando estratégias. Não, ela vai ali estar presente ainda na organização. Mas a nossa escolha da escola do posicionamento, a nossa classificação por esse ponto, é por conta que a escola do posicionamento ela tem muita a conexão com o posicionamento no mercado, com a utilização das forças competitivas e a estratégia genérica. Com isso, tendo a estratégia genérica que nós escolhemos, que é a de diferenciação, a gente consegue analisar que a nossa estratégia está bem enviesada nesse quesito, por conta que a gente tem todo a nossa estratégia voltada para realmente impulsionar essa diferenciação, seja pela diversificação dos nossos canais de distribuição, dos nossos produtos, mas mantendo a nossa base, mantendo o downscoping, o nosso foco em produtos plant-based. Então, nesse quesito, a gente classificaria ela sendo tanto como escola do posicionamento, como empreendedora. Com isso, tio Carlinhos, a gente finaliza a nossa apresentação. Eu acredito que eu falo por todos aqui, a gente queria agradecer essas últimas 20 semanas de aula, os conhecimentos. Era uma aula que a gente saía com muito pensando sobre as coisas, se sentindo um pouquinho burro também, mas faz parte. Mas tudo que resta para nós aqui é o agradecimento, viu? Muito obrigado. Não sei se os meninos têm. Obrigado, tio Carlinhos. Eu dei uma gaguejada, mas no trabalho tá tudo bem explicadinho. O trabalho deu realmente trabalho, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Muito Beijo! obrigado, tio Carlinhos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Já parei.